Quando eu terminei a função tangente, nós não fizemos nenhuma questão, então eu coloco uma questãozinha aqui para complementar a aula. Então a intenção é fazer essa questão e depois falar um pouquinho da função cotangente. Então imaginem um ângulo alfa do primeiro quadrante, porque alfa é maior que zero e menor que 90, que é π sobre 2, e o seno de A de alfa igual a A. E eu quero a tangente de π menos alfa. Então, se eu tenho seno, eu encontro o cosseno inicialmente pela relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno quadrado de alfa mais o cosseno quadrado de alfa igual a 1. Então, o seno de alfa é A. Então, A ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Pegando esse A ao quadrado, passando aqui para o segundo membro, fica cosseno quadrado de alfa igual a 1 menos A ao quadrado. O cosseno de A vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos A ao quadrado, positivo, porque o ângulo é do primeiro quadrante, e o ângulo do primeiro quadrante tem o cosseno positivo. Eu tenho, por fim, encontrar a tangente de π menos alfa. Tangente, eu sei que é a relação entre o seno e o cosseno. Então, a tangente de π menos alfa é igual ao seno de π menos alfa dividido pelo cosseno de π menos alfa. Então, olhando, vamos pegar aqui um exemplo aqui do ângulo de... Vamos supor que alfa seja esse ângulo aqui, que no meu caso aqui é π sobre 6. Aqui está o π menos alfa, que é π menos π sobre 6, que é 5π sobre 6. π menos alfa é o simétrico de alfa em relação ao eixo y, em relação ao eixo dos senos. Então, aqui está alfa, aqui está π menos alfa. Observem que alfa e π menos alfa têm o mesmo seno. E os cossenos simétricos. Então, o cosseno de alfa é positivo e o cosseno de π menos alfa é negativo. E os senos são iguais. Então, dito isto, voltando aqui para a questão, o seno de π menos alfa é igual ao seno de alfa, porque ambos são positivos. O cosseno de π menos alfa é menos o cosseno de alfa, porque o cosseno de alfa é positivo e o cosseno de π menos alfa é negativo, como eu mostrei lá para vocês. Então, o seno de π menos alfa é igual ao seno de alfa, e o cosseno de π menos alfa é menos o cosseno de alfa. O seno de alfa ele me dá, que é A, está aqui, e o cosseno eu tenho, que está aqui. Então, vai ser mais dividido por menos vai dar menos, A dividido por raiz quadrada de 1 menos A ao quadrado. Resposta aqui na letra A. Certo, gente? Então, agora vamos falar um pouquinho da função cotangente. O raciocínio vai ser muito análogo da função tangente. Então, eu falei para vocês que a função tangente, primeiramente eu tenho que traçar aqui um eixo paralelo ao eixo dos senos. Esse eixo aqui é o eixo das tangentes. O eixo da cotangente é esse eixo aqui, paralelo ao eixo dos cossenos. Então, se eu quero calcular o cosseno a cotangente de alfa, eu pego o raio e prolongo até o eixo das cotangentes. Ângulos aqui do segundo quadrante vai ter cotangente negativa, que vai estar desse lado. Ó. Traço o raio e prolongo até o eixo das tangentes. Ângulos do terceiro quadrante, aqui, qual é a cotangente desse ângulo aqui? Eu pego o diâmetro e prolongo até o eixo das cotangentes. Vai ser essa distância aqui, positiva. E no quarto quadrante, eu pego o ângulo, traço o diâmetro e prolongo até o eixo das cotangentes. Então, no primeiro e terceiro quadrante, as cotangentes são positivas, e no segundo e quarto quadrante, as cotangentes são negativas. Bem, como a gente fez na tangente, a gente faz com a cotangente também, tá vendo aqui, ó? Eu tenho esse triângulo retângulo, aqui é a cotangente, aqui é 1. Tenho esse triângulo retângulo aqui, ó. Aqui é o cosseno, e aqui vale 1. E aqui é o seno. Então, fazendo a semelhança do triângulo grande, que é o triângulo ABC, com esse triângulo menor aqui, eu deduzo que cotangente é o cosseno sobre seno. Bem como nós raciocinamos na função tangente, se a cotangente é o cosseno sobre o seno, eu não consigo dividir um número por zero.
E onde o seno é zero? O seno é zero aqui e aqui. Então, a cotangente de arcos com imagem aqui e aqui não existe. E que arcos são esses? São os arcos da forma κπ. O que é K? K é um número inteiro. Então, se K for zero, o ângulo vai ser o ângulo de zero. Porque 0 vezes π vai dar zero. Se o K for 1, o ângulo vai ser π, vai ser aqui. Se o K for 2, vai ser 2π. Então, κπ na verdade, a expressão dos arcos que tem a imagem ou aqui ou aqui. São meias voltas na circunferência. Está vendo? Aqui, meia volta, mais meia volta eu paro aqui, mais meia volta eu paro aqui. Então, cotangente é o cosseno sobre o seno. Só vai existir quando o alfa for diferente de κπ. Vimos que a tangente é seno sobre cosseno. Se a tangente é seno sobre cosseno e a cotangente é cosseno sobre seno, um é o inverso do outro. Então, a cotangente é o inverso da tangente. Tudo bem, gente? Agora um pouquinho do gráfico da cotangente, que é chamado de cotangentoide. Cotangentoide. Verifique aqui arcos do primeiro quadrante. O que acontece com a cotangente? Olha, opa, cotangente de 30 está lá, a cotangente de 45 está aqui, ou seja, está diminuindo. Então, no primeiro quadrante ela decresce. Aqui é π sobre 2. E no segundo quadrante? Opa, eu estou me afastando da origem, tá vendo? Então ela está diminuindo também. Então no segundo quadrante ela decresce. No terceiro quadrante, olha aqui a de 210, está lá, a de 220 está aqui, a de 240 está diminuindo. Então, poxa, no segundo quadrante, no terceiro quadrante, desculpa, diminui. E no quarto quadrante, opa, a de 300 está aqui, aqui é 315, está aqui é 330, está diminuindo também. Opa, está diminuindo. Então, enquanto a função tangente, vamos lembrar aqui em cima, o gráfico dela era o gráfico de funções crescentes no primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, o da cotangente é gráfico de funções decrescentes. Está vendo? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. A função cotangente é periódica também porque a partir de π os valores começam a se repetir. Aqui, ó, eu tenho valor aqui até π sobre 2, aqui até π. E a partir de π os valores começam a se repetir. Então, a cotangente é periódica, o seu período é π, bem como da função tangente também. E quando eu pego um arco e quero calcular a cotangente dele, e o arco é mx mais n, e eu quero calcular o período dessa função, é só dividir π sobre o número que multiplica o x, que é m. π sobre o modo de m. Bem como a gente fez na tangente, a cotangente segue o mesmo raciocínio. Aqui eu trago uma questãozinha para a gente finalizar aqui a função cotangente. A função dada por f de x igual a tangente de x vezes a cotangente de x está determinada se e somente se x é um número real qualquer, x é diferente de 2kπ ou k vezes 2π. O que é isso daqui, gente? Isso aqui são voltas completas no círculo. Então, se eu saio daqui e percorro 2π, eu saio daqui e paro aqui de novo. Então, são voltas completas. Essa expressão aqui significa dizer que eu dou voltas completas a partir de um ponto. Essa expressão aqui quer dizer que eu dou meia volta no círculo. Eu saio de um ponto, dou meia volta, paro no outro ponto, dou meia volta, paro no outro ponto. Então, essa expressão aqui é de meia volta. Essa expressão aqui é de quarto de volta, porque π sobre 2 é 90. Então, eu saio daqui, paro aqui, depois paro aqui, vou de 90 em 90. Então, é a expressão que indica quarto de volta. Aqui é oitavo de volta, porque π sobre 4 é 45. Então, eu saio daqui, percorro 45, depois mais 45, mais 45, mais 45. Então, essas expressões aqui, que eu coloco aqui, são as mesmas daqui. É interessante que vocês já saibam, porque quando a gente for estudar equações trigonométricas, elas são de grande valia, essas interpretações. Então, voltando na questão, f de x igual a tangente de x vezes a cotangente de x, tangente é seno sobre cosseno. Cotangente é cosseno sobre seno.
dá uma vontade danada de pegar o seno de x, simplificar com seno de x, cosseno de x dá 1. Ou seja, é definida para qualquer número real, porque o f de x sempre vai ser igual a 1. Mas eu jamais posso fazer isso, gente. Por quê? Existem valores em que o cosseno não existe, existem valores em que o seno existe. Onde os cossenos são, aliás, onde os cossenos não é que não existam, desculpem, tá, gente? Existem valores em que o cosseno é zero e que o seno é zero. Então eu não consigo dividir um número por zero. Então vai ter valores que a tangente não existe e vai ter valores que a cotangente não existe. Quando o cosseno for zero e quando o seno for zero. Quando o cosseno é zero? O cosseno é zero aqui ou aqui. Então os ângulos não podem parar aqui e nem aqui. E onde o seno é zero? O seno é zero aqui e aqui. Então os ângulos não podem nem estar aqui, nem aqui, onde o seno é zero, nem aqui e nem aqui onde o cosseno é zero. Ou seja, não pode estar aqui, nem aqui, nem aqui e nem aqui. Então eu estou indo de quanto em quanto? Eu estou indo de quarto de volta em quarto de volta. Eu estou sair daqui, percorro 90 para aqui, percorro 90 para aqui, percorro 90 para aqui, percorro 90 para aqui. Então o x tem que ser diferente de kπ sobre 2. O que é kπ sobre 2? Quarto de volta. Então, se x for diferente de kπ sobre 2, essa função aqui sempre vai ser definida. Ou seja, para qualquer valor de x, eu vou ter um y correspondente. Tudo bem, gente? Então, a resposta aqui é a letra D. Imagina aqui que k for igual a zero. Se k for igual a zero, o ângulo está aqui. Beleza, é o ângulo de zero. O seno de zero é zero. Como é que eu vou dividir o número por zero? Então não pode. Se k for 1, eu vou parar aqui. Π sobre 2. Opa, qual que é o cosseno de π sobre 2? É zero. Então como é que eu vou dividir o número por zero? Não posso. E assim por diante. Então, para isso aqui existir, o ângulo não pode estar nem aqui, nem aqui, nem aqui e nem aqui. Ou seja, eu estou indo de quarto de volta para quarto de volta. Resposta aqui na letra D. Tudo bem? Na próxima aula, a gente fala um pouquinho da função secante e da função cossecante. Um abraço.